em tempos somos vítimas de modismos. Quem nasceu antes dos anos 80 viveu em uma época em que fumar era bacana. Era descolado, acender um cigarro com os amigos, o cowboy do comercial de TV era sexy. E depois que as leis ficaram mais rígidas, parte desses amigos foram segregados. Viraram a turma dos fumantes ou os amigos do cigarro. A moda passou, mas a turma dos fumantes ficou. Como esporte. O esporte ele é similar à situação, né? Estamos em um novo tempo, diferente de uma época em que não existia a consciência que temos hoje da importância da dieta balanceada e da atividade física na rotina. O boom da corrida veio conquistar milhões de sedentários e criou-se a turma do esporte. São daqueles que após o expediente saem para uma corridinha no parque e nas vias públicas. Como seguir o modismo, se apaixonar e praticar a atividade de maneira correta. Então, o Viver Bem de hoje explica para você como você pode tornar aí a corrida para aderir à corrida para melhorar a qualidade de vida. E por isso, a gente recebe o Dr. Valmor Patrício, especialista em coluna vertebral, mais uma vez aqui conosco. Pode vir conosco, obrigado, doutor. Muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Tudo bem, né? Para a gente falar sobre esse modismo, né? Que precisa de um cuidado especial antes de sair correndo por aí, né, doutor? Bom dia. Bom dia. Sem dúvida, a gente precisa desse cuidado especial antes de começar qualquer atividade física, não só o esporte. E de que forma, doutor? Então, como eu posso aderir a essa prática, melhorar a qualidade de vida sem ter algum tipo de lesão? Qual é o start para começar a correr? O principal é a vontade. Você tem que gostar da atividade física, seja esporte ou outra atividade física. Eu acho que o principal start é você gostar dessa atividade. A partir da hora que você resolve fazer uma atividade, tem que tomar então os cuidados para iniciar. Saber se você não tem nenhuma lesão prévia e se você pode executar aquele tipo de esporte que você está pretendendo. Tais como saber se você não tem um problema cardíaco, se você não tem uma outra doença que possa complicar com essa atividade. Doutor, tem pessoas que praticam a corrida que chegam a dizer que tem uma sensação de prazer. Isso ocorre? Como é que o nosso corpo reage a essa sensação quando pratica uma atividade física? Como que é a explicação para isso? Isso ocorre porque o corpo acaba liberando endorfinas. Essas endorfinas são uma substância que o próprio organismo produz e, quando liberadas, geram uma sensação de satisfação, de prazer, de alegria. Às vezes, é muito comum no esportista você ouvir ele falar que, mesmo com o sofrimento, com a dor em algumas atividades físicas, é lógico, uma dor quando se passa algum limite, ao final ele tem uma sensação muito prazerosa e que vale a pena executar aquela atividade. A corrida ela acaba sendo um esporte bastante barato, né? Afinal, você não precisa frequentar uma academia, você tem ali o tempo um pouco livre, em vias públicas. No caso aqui de Porto Velho, temos o espaço alternativo. Ela pode ser uma importante arma na redução do peso, na qualidade de vida, na sensação e manutenção da saúde e do bem-estar? Sem dúvida, é um esporte extremamente democrático, qualquer um pode executar. Basta ter uma roupa muito simples e um calçado. O que vale a pena investir um pouquinho mais na corrida é no calçado. No mais, o esporte eu acho que é um dos mais baratos que tem para se praticar. Melhora, por exemplo, o sistema respiratório, doutor? Com certeza, se faz uma atividade respiratória intensa, você acaba melhorando a sua função respiratória. Isso não há nenhuma dúvida quanto a isso. E quem corre pode ter melhores ritmo cardíaco, pressão sanguínea, um controle do colesterol ruim? Toda atividade física, e aí entra a corrida, pode melhorar todos esses índices. Você acaba diminuindo o batimento cardíaco no seu dia a dia, porque você tem um preparo melhor, e isso leva a regularizar a sua pressão. Hoje se fala muito, então, em o diabetes pode-se melhorar a glicemia com corrida, assim como o colesterol e triglicerídeo. Agora, não adianta pensar que só uma atividade esportiva vai corrigir todos os seus problemas de saúde, não é isso? Ele ajuda, mas é lógico que você tem que ter, se você tem pressão alta, você tem que ter uma dieta controlada, tem que fazer o uso de medicação se for o caso. A corrida é mais uma ajuda nessa terapêutica. Pode ajudar, por exemplo, a controlar a ansiedade? Eu tenho algum problema de ansiedade? Sou uma pessoa um pouco mais agitada, posso reverter isso com a prática da corrida? Pode, com certeza. Eu acho que a ansiedade e vários outros, até inclusive depressão,
Você, à medida que vai se enturmando, você vai praticando uma atividade física, você vai tendo uma melhora de todos esses parâmetros. Por enquanto, nós falamos sobre todos os benefícios da corrida, né, doutor? Mas há aí um comentário, uma suposição de que corrida por longos períodos acima de 1 hora, por exemplo, que ela poderia ser prejudicial ao sistema imunológico. Realmente existe essa possibilidade de prejudicar o nosso organismo com a prática intensa dessa atividade? Renato, eu acho que tudo que é feito em exagero, ele acaba prejudicando. Quer seja o esporte, quer seja a alimentação, enfim, se você exagera, acaba prejudicando. E sem dúvida, se você passa do teu limite, para algumas pessoas acima de 1 hora, por outras mais tempo, depende do preparo físico, isso vai acabar te trazendo alguma consequência, que pode ser inclusive uma baixa da resistência imunológica, te predispondo a infecções virais e outras. O começo, na hora de começar a praticar, a me tornar, quem sabe, um corredor, preciso passar por um especialista, um fisioterapeuta, um ortopedista, para saber se tenho condições ou não de praticar a corrida? Eu acho que depende muito da sua idade, se você tem algum problema ou não. Em geral, no adolescente, no adulto jovem, não vejo muito essa necessidade. Ele pode começar de forma lenta, progressiva a fazer a atividade. Se tiver algum problema, aí sim, ele busca então um tratamento, uma avaliação mais apurada. Agora, o que nós vemos hoje são muitos corredores, como eu, não sou corredor, mas sou ciclista, acima dos 40 anos de idade, que vão iniciar uma atividade. Aí sim, aí é importante que você, antes de iniciar a atividade, procure uma assistência, procure uma avaliação com um profissional para saber se o seu sistema cardiológico pode realmente estar apto a esse tipo de atividade. Se você tem uma artrose em joelho, em quadril ou coluna, muitas vezes assintomático, você não sente nada, mas você tem a lesão. E aí sim, a corrida ou outra atividade vai te predispor a piorar a lesão. Muito bem, estamos falando da corrida, um esporte que virou modismo. Muitas pessoas têm aderido a essa prática barata que pode melhorar a sua qualidade de vida, mas que precisa de um cuidado antes de sair correndo por aí, né, gente? Pausa rápida no nosso programa, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Você de casa, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa Conviver Bem, que fala sempre sobre qualidade de vida, bem-estar. E hoje estamos falando sobre a corrida, um esporte que vem ganhando cada vez mais adeptos, mas são necessários alguns cuidados na hora de iniciar a prática. O começo de um corredor no esporte, ele traz muitas vezes algumas dores musculares, incômodos e até lesões. No bloco anterior, doutor, nós falávamos que nem sempre é necessário passar por um especialista antes de iniciar a prática e tudo mais. Mas o senhor exemplificou, se de repente já tem alguma lesão, já tem algum problema, alguma limitação, é interessante passar por esse especialista. Que exames, que tipo de consulta, de avaliação o médico faz para identificar se realmente o paciente, aquela lesão, vai permitir que ele faça a prática da corrida ou não, por exemplo? O mais importante, na minha opinião, é a avaliação do cardiologista, para saber se o teu coração realmente pode suportar uma sobrecarga, onde você vai bombar mais sangue e fazer esse esforço. Além do cardiologista, é óbvio, uma avaliação com o ortopedista, com simples radiografia, você consegue avaliar se a articulação do joelho, quadril, se tem artrose, se tem desgaste. Se a articulação já está gasta e você vai se submeter a uma atividade com impacto, como a corrida, isso vai piorar esse desgaste, com certeza. Mas se eu tenho um desgaste, por exemplo, isso não me impede que de repente eu faça uma caminhada, que eu troque a corrida por um ritmo mais lento e mantenha uma caminhada como uma prática? O melhor é que se mantenha sempre uma atividade esportiva. Simplesmente se troca uma atividade com impacto, como a corrida, por uma atividade sem impacto. Caminhada, natação, hidroginástica. O ideal para quem deseja começar a correr
é justamente fazer essa escolha por um ritmo mais lento e aos poucos ir ganhando uma certa resistência, sentindo o corpo para saber se eu realmente consigo correr ou não, porque todo início de prática de atividade física, o nosso corpo sente uma dorzinha, que é uma questão de costume, de aos poucos se adaptar. Posso, de repente, seguir esse ritmo mais lento para chegar até a corrida? Cada um tem o seu ritmo e em toda atividade física que você iniciar vai ter um pouco de dor ou lesão. Você tem que saber respeitar o seu ritmo. Para uns é mais rápido, para outros é mais devagar. O importante é, não queira começar correndo 10 km por dia, não. Comece no seu ritmo, comece devagar e vá progredindo na velocidade e no tempo de forma constante, se o teu corpo permitir. Nem todo mundo está apto a fazer maratonas. Você pode, de repente, limitar a 5 km por corrida, enfim. Mas o importante é respeitar o seu limite. Muito bem, e agora nós trazemos algumas dicas para você de casa que pensa em iniciar a prática. Está pensando em começar a correr, quem sabe participar de uma maratona? Olha só então a dica que nós preparamos, a série de dicas que nós preparamos para você. A corrida é um dos exercícios físicos mais eficientes para quem quer perder peso com saúde. É também uma ótima maneira de entrar em forma e traz diversos benefícios para todo o corpo. A prática é extremamente eficaz para uma vida mais saudável. Correr acelera o metabolismo, fazendo a queima de calorias acontecer mais eficientemente. A prática da corrida ela é um dos exercícios aeróbios mais conhecidos. Normalmente os benefícios que são trazidos é para o sistema circulatório, principalmente o coração, as veias, a própria respiração melhora depois de um treino de corrida e também para o sistema músculo-esquelético. O corpo ele acaba se fortalecendo bastante depois de uma prática constante, não só a primeira corrida, mas tornar isso uma frequência, na verdade. A corrida ajuda muito na qualidade de vida, melhora a saúde, previne doenças, auxilia na perda de peso, diminui até a depressão e alivia o estresse. Mas alguns cuidados são essenciais para começar o exercício. O primeiro passo de iniciar uma corrida é sempre saber caminhar. Depois que a gente consegue caminhar por um certo período, tem uma certa individualidade biológica. Às vezes você pode ter 20 minutos e fazer uma atividade de uma boa intensidade, 30 minutos, e ir se adaptando conforme a sua aptidão física. Muita gente acha que correr é só você colocar um tênis e ir para a rua. Na verdade, como é um exercício um pouco mais forçado, é necessário que você faça alguns exames antes para ver se realmente você está em condição de já começar a correr. O principal cuidado seria a questão do calçado e do solo. Um calçado adequado, com um certo tipo de amortecimento e um solo também que inicialmente ele seja um pouco mais linear, né? Sem muito buraco, nem muita subida, nem muita descida. É sempre de suma importância estar bem alimentado na hora de fazer a atividade física. O nosso corpo ele é como se fosse um veículo e ele necessita de um combustível. O veículo ele precisa de um combustível para se locomover. O nosso corpo, de mesma forma, ele precisa de ter energia para realizar a atividade física, para gastar energia. É um leve aquecimento, né? O aquecimento ele deve ser feito com base no exercício que tu vais fazer. Se tu vais fazer uma corrida, é interessante que o teu aquecimento seja um pequeno trote, uns tiros de 50, 100 metros, para depois, com o corpo já aquecido, entre aspas, você realmente começar a corrida. Você também deve procurar um profissional que te oriente também com a questão da alimentação, mas o que o profissional de educação física pode te adiantar é que você tenha alimentações leves antes da atividade aeróbica, que é justamente a corrida e a caminhada, que é o primordial que a gente está tratando. Mas tem alimentações leves e você vai conseguir fazer a sua atividade física adequada e com saúde. Ali nós tocamos na questão do calçado, né? A indústria dos calçados hoje disponibiliza linhas específicas e a gente quer saber do Dr. Valmor, então, como escolher, já que é necessário saber escolher o tênis, como que eu vou escolher o melhor tênis para correr, doutor? Nem sempre o melhor tênis é o mais caro, porém, hoje é impossível você ter um tênis também muito barato com um bom amortecedor.
O fundamental do tênis para a corrida é o sistema de amortecimento do tênis, para absorver o impacto durante a atividade. E em todas as lojas hoje tem tênis com amortecedor, tem vendedores hoje que conhecem muito bem esse sistema e podem explicar facilmente quando você vai comprar. Mas lembrar sempre, o tênis tem que ter um sistema de amortecimento. Certo, olha, nosso programa vai para uma pausa rapidinha, corridinha. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, você de casa, não saia daí. Depois da nossa corridinha, estamos de volta com o Viver Bem, trazendo dicas para você que quer iniciar o esporte. Falamos do calçado e o fisioterapeuta na matéria também mencionou a questão o fisioterapeuta e o educador físico mencionaram a questão da pisada, doutor. Tem que saber primeiro caminhar. Palmilhas corretivas também podem ser usadas realmente quando a pessoa, eu vejo que alguns se queixam, eu não sei pisar, eu piso torto. A palmilha pode ajudar nessa questão? A palmilha corretiva seria só quando você tem alguma deformidade do pé. Na maioria das vezes não é necessário, que precisa de uma palmilha com absorção de impacto. Lembra, uma reportagem muito bem feita, que elucida muito bem sobre o início da corrida, e ele fala não só o tênis, mas escolher o solo. Se você iniciar a atividade física em um solo esburacado, mesmo com um bom tênis, você vai ter problemas. E como eu vou saber se eu piso? Existe algum tipo de exame, algum diagnóstico para isso, de saber se eu estou pisando da forma correta para iniciar essa prática? Existe sim, existe tanto o exame de marcha como o exame de podografia, que é feita a avaliação do ponto de apoio do seu pé. Principalmente o exame de marcha seria uma forma adequada de você avaliar todos os steps, todos os passos durante a sua marcha. Se eu iniciei a prática, não tenho nenhum problema de saúde ainda, mas Sim. Não escolhi o tênis adequado para praticar a corrida, doutor. O que isso pode trazer de consequência para a minha saúde? A curto prazo, dor. A longo prazo, um desgaste da articulação do tornozelo e joelho. Então tem que saber realmente Sim, escolher adequado. o calçado na hora de iniciar a corrida. Que lesões são mais comuns dos corredores, doutor? O mais comum que a gente percebe é a famosa canelite, um termo até meio estranho, mas o corredor, quando inicia, começa a ter dor na região da canela. Isso é comum, muita gente tem e, infelizmente, algumas pessoas têm que parar de correr devido a essa dor contínua na região da canela. Pode acontecer também até com pessoas caminhando, mas é mais comum no corredor. E essa dor, de repente, eu poderia saná-la se eu fizesse um alongamento, um aquecimento antes? Sim, aí é o fundamental. Como na reportagem mostra, você deve fazer um aquecimento, um alongamento, tanto antes como deve fazer o alongamento após a atividade física. E manter a continuidade. Você praticar uma atividade física 1, 2 vezes no mês acaba sendo prejudicial. É melhor que se tenha uma continuidade 2, 3 vezes por semana, sempre com aquecimento e alongamento. Lembrando que o alongamento também deve ser feito após a atividade. Tem um tipo de pessoa que não pode de jeito nenhum querer fazer a corrida, participar fazer esse tipo de atividade física, doutor. Essa pessoa não pode nem chegar perto de uma corridinha. Sim, pacientes cardiopatas, né? Você vai ter uma sobrecarga cardíaca e vai ter sérios problemas. Pacientes com obstrução de artérias a nível de coração também vão ter esse tipo de lesão. E a questão do fortalecimento muscular? De repente estou sedentária, já tem bastante tempo que não faço nenhum tipo de atividade física. De certa forma, os nossos músculos, apesar de serem trabalhados diariamente na nossa rotina, ele pode não estar fortalecido para aquela atividade. É necessário um trabalho de fortalecimento muscular antes de iniciar a corrida? Sim, o ideal é que você fizesse um trabalho de fortalecimento muscular. Porém, se você vai começar uma corrida de forma lenta, progressiva, começar, como foi dito na reportagem, começa caminhando e vai aos poucos, você consegue correr tranquilamente sem maiores problemas. Se você vai para longas distâncias, se você vai para uma atividade mais intensa, aí é fundamental. Além de você fazer o treinamento diário, você tem que fazer o fortalecimento para poder aguentar. Lembrando, corrida é um esporte de alto impacto.
Certo, doutor. Agora, por que a gente vê que tem aqueles corredores que já são profissionais, grandes atletas e que ainda assim se lesionam? Como que é possível evitar, garantir uma saúde quando eu estou fazendo uma prática esportiva sem me lesionar? Lesões fazem parte de qualquer esporte. Uma vez que você pratica, você está sujeito. Na corrida, o movimento repetitivo vai levar a lesões. Talvez não lesões graves. Agora, o que você tem que pesar é que o benefício é maior da atividade física do que essas pequenas lesões que acontecem. Todo grande atleta, profissional, maratonista, ou seja, jogador de futebol, todos eles vão ter lesões sérias no decorrer da vida e vão ter problemas mais adiante. Mas aí é um outro estilo de esporte. Aí são esportes profissionais, que eles vivem disso e eles põem o organismo ao máximo o tempo todo. E aí vai ter consequência. Como a gente falou no começo, tudo que você faz em excesso vai dar problema. O senhor mencionou que a corrida ela é um esporte de alto impacto. Os ganhos, os benefícios da caminhada, eles podem ser semelhantes? Estão tão equiparados quanto está equiparado com os benefícios da corrida? Depende também qual o seu objetivo. Eu acho que está equiparado, só que se você quer emagrecer, se você quer uma melhora de função respiratória, a corrida é melhor. Se você quer apenas manter a forma ou não ter uma atividade tão intensa, a caminhada está de bom tamanho, com certeza. Não aquela caminhada de passeio, olhando para a natureza, mas uma caminhada um pouquinho mais longa, mantendo uma constância, é muito semelhante. Doutor, estamos caminhando para o fim, não estamos correndo, estamos apenas caminhando para o fim do nosso programa. Qual é a sua dica, então, para o pessoal de casa que, de repente, quer aderir ao modismo? E que bom que temos um modismo que busca a qualidade de vida. Primeiro, se você vai praticar um esporte, seja ele qual for, mesmo a corrida, você tem que gostar. Se você não gosta, ele vai ser um pouquinho entediante. Segundo, lembrar sempre, todo esporte, toda atividade física vai te dar um prazer. Então, insista. No começo vai ter um pouquinho de dor, vai se incomodar, mas insista. Procure melhorar a sua qualidade de vida. Com certeza vão melhorar as suas dores, vai melhorar a sua depressão, a sua ansiedade, seu relacionamento no trabalho. Vale muito a pena ter uma atividade física. Então você de casa, aproveite o seu sábado, sabadão à tarde aí, coloque um tênis, vá caminhar, vá correr, siga o seu ritmo, pratique uma atividade física. Se você estiver assistindo no domingo, que tem reprise também todos os domingos às 9 horas da manhã do Viver Bem, aproveite também o seu fim de semana, faça uma atividade física, sinta-se melhor. Viva bem conosco. Sábado que vem, fim de semana que vem, nós estamos de volta. Agradeço a presença do Dr. Valmor aqui conosco. E a você um ótimo fim de semana. Aproveite. Tchau.